Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Márcio Furlan, diretor de Marketing, Comunicação e Experiência do Cliente na Scania. Muito bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. O Vozes do Marketing faz parte, Márcio, do Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERD. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Márcio, conta pra gente o que faz a Scania. Bem, a Scania é um player global no segmento de caminhões, ônibus, motores, com mais de 130 anos de atuação no mundo, empresa louco, sueca. 130 anos. E que vai cumprir 70 anos do Brasil em 2027. Então a gente tem uma tradição aqui no país também. E aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser, nós atuamos no segmento de caminhões pesados, ônibus, motores para geração de energia e potenciamento, e uma grande rede de concessionárias para atender os serviços de pós-venda para deixar essas máquinas rodando, né? Sim. A Scania, desde 2018, colocou como propósito de estratégia de negócio liderar a mudança para um sistema de transporte sustentável. E desde então... O que é transporte sustentável? Desde então, a gente tem desafiado esses 130 anos de história no mundo, e 70 anos no Brasil, em reduzir as emissões de gás carbônico. O transporte é responsável por 14% das emissões no mundo. No mundo? De gases de efeito estufa. E a gente reconhece que faz parte desse problema, mas também faz parte da solução. Então, desde 2018, a gente tem tido um desenvolvimento de tecnologia e de produtos para serem alternativos ao diesel, por exemplo. Então, nós trabalhamos hoje em dia com veículos elétricos, veículos movidos a gás, a biometano e uma série de energias alternativas ao diesel, não só em tecnologia de combustão, mas também no jeito que a gente faz manutenção nos veículos, no jeito que a gente usa a conectividade para deixar os veículos mais inteligentes, passar pelo treinamento e desenvolvimento das pessoas que fazem parte dessa cadeia de negócio, seja na rede de concessionárias, seja dentro de casa no processo de produção. E isso tudo muito conectado com coisas que temos valores muito incomuns. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU também. E temos objetivos muito firmes no Science Based Targets. A gente tem objetivos de reduzir em 50%... Explica pra gente o que são os Science Based Targets. Os Science Based Targets é uma iniciativa global em que é uma instituição que acompanha os objetivos das empresas e o cumprimento desses objetivos em cima da redução de gás de efeito estufa. De gás de efeito estufa. Está muito conectado ao Acordo de Paris em limitar o aumento do aquecimento em 1,5 graus, né? E a gente tem um objetivo entre 2015 e 2025 em reduzir em 50% as emissões do nosso processo dentro de casa, da fabricação dos veículos. De 2015 a 2025. Então, dia 31 de dezembro deste ano, daqui a 2 meses, a gente vai cumprir os 50%. Parabéns, hein? A nossa fábrica aqui em São Bernardo do Campo vai passar dos 50%, vai chegar por volta dos 65%. Sensacional. Então, isso com muito trabalho em termos de reuso de água, matriz energética, utilização de matrizes limpas como energia elétrica. Nós substituímos o uso de diesel dentro de fábricas para, por exemplo, empilhadeiras elétricas. Colocamos um posto de biometano dentro da própria fábrica para poder abastecer os veículos e reduzir essas emissões. Então, a gente vai conseguir nos escopos 1 e 2, que são a produção de CO2 da própria empresa. E a gente tem um desafio enorme de ajudar os nossos clientes a reduzir as emissões no escopo 3 dos veículos que estão rodando lá fora. Então, nós temos uma frota enorme de veículos Scania rodando. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos tem uma frota de mais de 110 mil veículos Scania no país. Uau! E a gente está ajudando esses clientes a compensar ou a mudarem um pouquinho o jeito de abraçar essa questão da sustentabilidade. Então, vendendo novos veículos com combustíveis alternativos, eletrificação também, e ajudando eles no dia a dia
em fazer essa redução por meio de uma manutenção mais inteligente, por meio de um desenvolvimento de descarte de resíduos e de uso de peças mais inteligentes. E esse é o nosso maior desafio. A gente tem um objetivo de reduzir até esse ano 20%, vamos chegar nos 16, 17%. Mas a gente já assumiu o compromisso para 2032 também. Então é um propósito em que, depois de mais de 130 anos de história, a gente está chacoalhando a indústria, nós somos o primeiro a colocar isso na indústria. E é muito bacana porque meus colegas que são muito sérios, os concorrentes que são muito sérios, seguiram também. Então a gente cria uma cadeia de cooperação muito importante para a gente mudar um pouco a história do transporte no país e deixar um legado legal para os nossos filhos, para os nossos netos. Pô, que sensacional, Márcio. Me alegra o coração ouvir isso. De verdade. Não, porque eu sou desse ramo, sou jornalista na área de clima. E isso é fundamental, como sabemos, como vocês sabem melhor do que eu. Eu queria saber quais são conta mais um pouco para a gente. Quais são os principais desafios, o que é mais difícil do que você pensou que fosse ser, e qual é eu imagino que isso te dá um grande propósito dentro da empresa. Claro. Você conseguir assim, atingir eu acho que essas metas que são substanciais. Não são fáceis. Eu acho que esse é o principal ponto. É a gente liderar uma mudança interna de uma empresa tradicional, uma montadora de veículos, que tem o seu processo, que tem os seus objetivos, para um propósito muito maior. E esse eu acho que é o maior desafio nosso como comunicação dentro da empresa e para fora também da empresa, né? Então, de lá para cá, a gente tem feito um trabalho de envolvimento das pessoas, de engajamento das pessoas. E esse trabalho de engajamento das pessoas refletindo... Dos funcionários e dos caminhoneiros. De todos. A gente acredita numa figura que é um diamante de parcerias. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente tem a Scania puxando a tecnologia, a gente tem a academia guiando a gente o que tem de tendência lá para frente. A gente tem a academia? É sua? Universidades. A universidade, falando... O que tem chegando, ajudando a gente com pesquisas, por exemplo. A gente tem a imprensa ajudando a empurrar o assunto. Parceiros de negócio que a gente não tinha até então. Então, por exemplo, quando eu falo em reduzir CO2 com biometano, por exemplo... você lembra do filme De Volta ao Futuro, né? Óbvio. Sim, claro. E o De Volta ao Futuro, o Doc Brown... 2 e 3. O Doc Brown coloca banana e coloca lixo. A gente está falando disso. A gente está falando de usar um gás que é feito do lixo para mover um caminhão que carrega 70 toneladas, 60 toneladas. Então a gente trouxe a turma de... a gente trouxe essa turma de energia e de produção também, de gás e de combustíveis para cá, para perto. E é um processo de construção, tem que ter paciência. Então, há 7 anos atrás, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, a turma olhava para a gente e falava, vocês estão loucos. Como é que você vai mudar isso? São 80 anos de diesel, óleo diesel no país. Combustão diesel. Né? A gente é um país que tem essencialmente essa matriz energética. E a gente falava, calma, vai acontecer. No transporte, pelo menos. No transporte. E a gente foi trazendo essas pessoas, foi trazendo esse engajamento, o propósito muito forte o tempo todo, e aí os resultados foram acontecendo, né? Porque quando a gente coloca a cadeia toda para conversar, não é fácil, mas a gente conseguiu criar uma agenda em que eu consigo, por exemplo, eu tenho o interesse de vender, obviamente, caminhões e ônibus movidos a esse exemplo do biometano, mas o meu parceiro que produz biometano também tem interesse em ter escala. Então ele precisa de alguém que gere demanda para ele, e esse alguém pode ser a Scania. Né? E na região dele ele tem clientes para atender. Então a gente foi criando um ecossistema, digamos, para empurrar isso. E do ponto de vista de marketing e comunicação, isso é muito legal, porque a gente foi acompanhando a mudança. Então, você tira assunto. Quando a gente falava... assunto importante. E a turma falava, não, vocês estão malucos. E a gente foi começando a mostrar os resultados, foi começando a vender os veículos novos, com novas alternativas. A agenda foi tomando um corpo um pouco maior globalmente, então grandes players, grandes produtores de bens de consumo, empresas que demandam pelo transporte foram cobrando os transportadores em reduzir as suas emissões, porque eles precisavam disso para colocar em seus relatórios globais de impacto. Então a coisa foi acontecendo, né?
Então, eu acho que do ponto de vista... Hoje, quando você fala, ninguém mais acha vocês loucos. Ou ainda não acha louco, e muito pelo contrário, assume de forma muito fácil, entra no caminhão com a gente para assumir esse propósito junto. Sim. Então, acho que do ponto de vista de marketing e comunicação, o maior desafio foi esse, foi a gente transformar esse propósito em ações legítimas, reais, que é para dar legitimidade ao que a gente estava fazendo. E a gente sempre trabalha no tripé socioeconômico e ambiental, né? Então, não adianta, por exemplo, eu trazer um veículo que é super econômico do ponto de vista ambiental, com uma baita tecnologia e super inviável para o transportador, em termos de preço, por exemplo. Né? Então, a gente vem trabalhando nesse equilíbrio. Né? E isso, do ponto de vista de comunicação, foi muito interessante fazer. Tem sido muito interessante. Porque a gente criou esse posicionamento, tem colocado essa narrativa para funcionar ao longo dos anos. É claro que todas as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis em termos de digital, de social media, o PR que a gente trabalha muito forte, e até a nossa força de vendas tem que estar com esse discurso na ponta da língua. Então, eu costumo dizer que a nossa função como marketing de comunicação poderia ser substituída como área de alinhamento dentro das empresas. E a gente faz esse alinhamento com todos eles para a gente ter o mesmo tom de conversa, para poder gerar o propósito, gerar o posicionamento, esse posicionamento gerar valor para a marca e esse valor da marca ser um grande condutor de vendas, como tem acontecido para a gente. Eu tinha uma curiosidade minha, que eu quero saber o que é melhor. Biometano ou elétrico? Ótima pergunta, ótima pergunta. Você tem caminhão, não? Essa pergunta que o meu cliente faz também. O seu cliente faz? Depende da tua operação, depende de onde você está no Brasil e depende de como você toca o teu negócio. Então, assim, a gente passou por um momento em que todo mundo começou a falar do elétrico, né? E todos nós já entramos num carro, mas poucos de nós já entrou em um caminhão. Né? Ônibus já. Ônibus já. Mas pouco de nós virou caminhão. Então, nunca, assim, eu também nunca. Eu acho que a pauta está muito movida pelo automóvel. E pelo automóvel a gente vê muito o elétrico acontecendo no mundo e vê aqui no Brasil também alguns movimentos, acho que inclusive importantes, acelerados. A gente disse que para o segmento de transporte a solução não vai ser o elétrico, vai ser uma solução eclética. Não é o elétrico, é o eclético. Então, por quê? A gente tem uma matriz, cara, que a gente pode aproveitar da própria produção econômica do país na agricultura, e o biometano faz parte disso. Né? Então, a gente tem um potencial de uso de biometano gigantesco, e o uso do biometano reduz em 98% as emissões. Claro. O biometano é feito do quê? O biometano pode ser feito do resto da agricultura, resto da cana, dejetos da pecuária, né? Cocôzinho de porco, de boi e por aí vai. Então você pode captar esse gás, beneficia ele, trabalha ele e você vira o biometano, que é praticamente 98% de economia de CO2, você reduz o CO2. O elétrico também tem o potencial de reduzir 100%, então eles estão na mesma escala. A questão qual é? Não é a torneirinha que vai entregar o biometano ou o carregador que entrega o elétrico, é de onde vem essa fonte. Então, se você está entregando na tua casa um carregador elétrico, mas a geração dessa eletricidade é feita a carvão, por exemplo, não faz sentido nenhum. Não. Ou você tem um gerador a diesel gerando eletricidade, não faz sentido nenhum. O biometano a gente consegue ter essa visão mais clara, o elétrico a gente vai ter também. Então a questão é de onde vem essa matriz. Essa é uma questão. A segunda é, imagina você fechar o Brasil inteiro, transportar o Brasil inteiro em elétrico, por exemplo. Você vai ter que ter estações a cada, sei lá, 500, 600 quilômetros, dependendo do teu veículo e da autonomia dele, para você parar, abastecer. Isso leva tempo, isso precisa de infraestrutura, precisa principalmente de infraestrutura de quem distribui a energia e chegar nesses locais. E a gente vai levar um baita tempo ainda para ter. Então, a gente enxerga que o elétrico para pequenas distâncias, transporte de cargas em urbano, e urbano eu falo assim, dentro de grandes cidades e região metropolitana. Né? Então, por exemplo, um transporte que sai da fazenda em Campinas ou no interior de São Paulo e vem até o CEAGESP. Né? Esse transporte aí de 300, 400 quilômetros, Campinas está mais perto, enfim, mas você pode ter, porque você pode ter pontos.
o transportador pode criar pontos de recarregamento dentro da sua própria garagem, né? Agora, para médias distâncias, o biometano e o gás já tem uma estrutura melhor. O gás, principalmente, natural. Biometano a gente ainda precisa produzir mais. Então, numa esfera de média para larga distância, o gás vai ser uma excelente alternativa. E acho que para largas distâncias, o diesel ainda vai ter uma sobrevivência muito forte ainda. Pelo menos para os próximos 30 anos, a gente ainda vai ter uma matriz bastante forte de diesel, até que essa estrutura para levar biometano para esses pontos, mais para o interior do país e por aí vai, e a própria estrutura do elétrico se resolvam. Mas em termos de emissão, os dois são muito bons. Eu acho que em termos de viabilidade econômica, o biometano está mais perto. Você já tem caminhões elétricos? Já. Já rodando? A gente já tem caminhões elétricos rodando com grandes embarcadores, como o PepsiCo, por exemplo, como a Amazon, por exemplo. Então, a parceria que eu digo, Scania, o transportador, cliente direto nosso, e o embarcador, que é quem demanda isso, né? A tecnologia está vindo de fora, ainda são veículos importados, fabricados na Suécia ainda. A matriz está nessa? A matriz está nessa com a gente. Está apostando no elétrico. Sim. Ou no biometano também? Sim, a matriz globalmente aposta tanto no elétrico como nos combustíveis alternativos, de fontes alternativas também. Igual a vocês. Igual então, assim, aqui. Europa provavelmente vai ter um empurrão do elétrico. Sim. E pouco biometano, pela característica. Regiões como a América Latina, Sul da África, Oriente Médio, inclusive a Ásia, podem ter uma característica de usar o biometano. Na China, por exemplo, usa-se mais veículos a gás do que a diesel. Sim. E a gente aqui no Brasil, a gente está construindo isso. Hoje, cerca de 12% do que a gente vende no país já são veículos a gás. A gente tem trabalhado muito forte para ter essas certificações e fazer o biometano chegar na rede de distribuição do gás natural, que é o que você tem no posto hoje, né? Quando você vê lá no posto GNV, sim. Né? Vai fazer chegar o biometano também via essa rede de distribuição. É drop-in, assim, você já pode substituir. Já poderia fazer, então assim, de você colocar na fonte de distribuição um pouquinho de GNV e um pouquinho de biometano. E começar a certificar quem abastece em cima disso. Então, de repente, você tem 30% de biometano e 70% de GNV, isso já vai te dar uma redução X, dependendo da tua operação, até que a gente chegue num ponto legal. Nós trabalhamos com parceiros também que fazem isso. Temos transportadores que fizeram parcerias com empresas de distribuição de gás e já entregam o biometano dentro da sua garagem, então aqueles tanques enormes dentro das garagens, e o caminhão é abastecido já a 100% biometano. Sensacional. Então, esse empurrão já foi dado, né? Agora a engrenagem está rodando e acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de manter esse assunto no ar, porque vira e mexe, parece que a agenda sai um pouquinho, a gente tem que colocar ela no trilho de novo, porque é muito importante para a gente mobilizar a cadeia, mobilizar os órgãos públicos também, né, para motivar isso e sensibilizar todos. Me alegra muito ouvir isso, demais. Sensacional. Márcio, fala um pouco quais são os desafios do marketing nisso, então. Eu acho que a gente tem esse desafio de estabelecer esse propósito e criar essa cultura dentro da empresa, do muro para dentro da empresa e do muro para fora. Do muro para dentro já está bem encaminhado? Eu acho que isso já está muito bem estabelecido. A gente tem um grupo de colaboradores. No Brasil são cerca de 5.000 pessoas trabalhando no processo industrial e outras 5.000 trabalhando na rede de concessionárias. Né? Então são 10.000 pessoas que já têm esse propósito na cabeça e que estão se movimentando no dia a dia para que isso aconteça. O processo da fábrica, até os objetivos que a gente tem alcançado no Science Based Target, estão super bem definidos. E o desafio mesmo é na rua, né? No dia a dia, em atender o transportador, em fazer isso girar. E isso permeia todas as disciplinas de marketing, né? Desde a nossa estratégia de produto, como vai ser esse mix de produto, o que a gente vai definir para trazer para o Brasil, o que a gente fabrica aqui. Do ponto de vista de distribuição, se os nossos concessionários estão espalhados nas regiões corretas, se estão fazendo a cobertura correta para dar atendimento a essas soluções. E do ponto de vista de contato mesmo, de comunicação, aí a gente nada num mar gigantesco, porque você imagina que a gente conversa, falando do dia a dia comercial de marketing,
a gente conversa com grandes transportadores, né? Empresas que têm 1.500, 2.000, 3.000 caminhões. A gente conversa com transportadores de porte médio, a gente conversa com motorista que é empregado desses transportadores, com motoristas que têm o seu próprio caminhão, né? As empresas autônomas. Então a gente tem que ter uma habilidade de conversar sobre esse mesmo assunto, mas adaptando o jeito. Sim. Né? Para cada um desses públicos. Como é que se faz? A gente faz isso por meio de... A gente identifica muito essas comunidades onde eles estão presentes, né? E a gente não é uma empresa de bem de consumo. Eu consigo saber quem são os nossos clientes. Sim. Literalmente, em alguns casos. Sim. Né? Sim. Então, em boa parte deles, a gente tem contato presencial mesmo. Se conta igual comigo aqui. Então, a gente traz eles para perto, ou a gente vai até eles, a gente cria essa cadeia de conversas para tudo, né? Então, a gente tem boa parte desses meus negócios são presenciais com eles, e tem um mar de empresas, de clientes ou de stakeholders que a gente não consegue alcançar, que aí o digital ajuda a gente muito a fazer isso, né? E a gente começou a trabalhar muito isso, a indústria automotiva é uma indústria mais pesada, né? Para você virar ela é mais tradicional zona, mas a gente começou a fazer isso há muitos anos atrás. Hoje eu acho que a gente tem um ativo digital que a gente consegue conversar com esse grande cliente, consegue conversar com o motorista, consegue conversar com o pequeno empresário que quer investir. E tem uma coisa muito maluca nesse segmento, que é a relação de quem trabalha, do transportador ou de quem vive de caminhão com a marca. Então você vê gente com tatuagem da Scania no braço, você vê... eu já conheci numa feira uma pessoa que se chamava Scania. O pai, motorista, deu o nome na menina. E ela é Scania. Então, isso gera uma comunidade de fãs da marca e de apaixonados pela marca que vai ajudando a permear a história da marca no país. E que vai nos ajudando a entender novos comportamentos desses novos clientes. Então, você imagina que há 50 anos atrás, como que era feito o negócio? Como que você vendia caminhão? Era um motorista que queria comprar o seu caminhão, a Scania foi lá, ajudou esse motorista a comprar o seu caminhão, e ele formou uma empresa, hoje já está na segunda, terceira geração dessa empresa. E essa relação de mudar a vida das pessoas, desde aquela época, criou uma relação muito forte, né? E isso a gente trabalha muito, essa questão do relacionamento a gente trabalha muito. Então, eu acho que o nosso maior desafio como marketing, comunicação, é a gente equilibrar isso. A gente passou por momentos em que a gangorra foi toda para o digital, né? Aí agora a gangorra era toda não digital, depois passou toda para o digital, agora acho que a gente está numa fase de avaliar, e eu acredito que a Scania encontrou um bom caminho de deixar equilibrado os momentos presenciais que a gente tem e as ações mais tradicionais com o uso correto de mídias digitais, do digital, de captação de leads, de colocar isso para a força de vendas e fazer a captação de novos negócios, de trazer novos clientes para a nossa base também. Márcio, para encerrar, conta um pouco da sua carreira. Você é toda ela na Scania, não? Não, eu vivi um pouquinho aquela transição Banespa Santander. Você estava no banco? Ainda bem pequenininho, começando carreira ali, ainda fazendo faculdade, estágio. Sim. E depois eu fui meter o pé na estrada. Trabalhei por quase 10 anos na Bridgestone, a maior fabricante mundial de pneus. Sim. E também tive a oportunidade de trabalhar na área de marketing, trade marketing. Tive um pezinho desenvolvendo também ações de branding para a América Latina como um todo. E aí depois de vender muito tempo pneu, parece que eu fui promovido para vender o veículo inteiro, né? E aí em 2011 eu recebi um convite de ir para a Scania com esse desafio de transformar a área de marketing numa conexão estratégica de negócios entre as vendas de caminhões, ônibus, serviços, dos produtos com o restante da companhia, né? E de lá para cá já são 14 anos, mas são 14 momentos em empresas diferentes, né? O mercado muda, a gente vive no mercado da Scania. O Brasil é o maior mercado da Scania no mundo. E é o mercado montanha-russa. Então você imagina como é que a gente vive aqui no dia a dia, como que a gente explica isso, né? Para uma empresa sueca super organizadinha, planejadinha, né? Então ao longo desses anos, acho que eu tive a grata oportunidade de desenvolvendo coisas novas, além de marketing e comunicação, a parte toda de inteligência de negócios,
Naturalmente veio a área de experiência do cliente, porque na hora que você começa a olhar, essa responsabilidade de integrar o canal inteiro, veio naturalmente uma necessidade de conectar a experiência das pessoas, não só do cliente com isso. Então, a área de experiência do cliente fica comigo, com a nossa equipe, tanto para desenvolvimento de melhores condições de captação de vendas, índice de satisfação de clientes, todas as pesquisas, a análise da voz do cliente para a gente faz parte disso, mas também de desenvolver uma cadeia de... Uma cadeia não, uma jornada de compras para o nosso cliente que seja efetiva para a gente também, né? Uhum. Então, hoje a gente consegue olhar essa jornada e fazer essa conexão de todos. E cada vez mais sem fronteiras, né? Então, também tem esse pé num grupo global de comunicação da marca. A gente tem um grupo de 6 pessoas que representam o marketing globalmente da Scania. E para a gente pensar em novos desafios, discutir para onde a marca está indo, discutir ferramentas globais que podem ser implementadas para ajudar os mercados. E eu acho que isso tem sido combustível para desenvolver a marca e a minha carreira dentro da Scania. Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado a você. Obrigado. Sensacional.